fantástica, passado histórico. Tem um personagem, eu acho, se eu não me engano, era na escolinha do professor Raimundo, que ele ia acertando todas, né? E na hora de tirar um 10 ele errava. Se eu não me engano, professor Raimundo, né? Professor Raimundo. E aconteceu com o nosso querido amigo ali. A primeira, beleza, ele se equivocou, né? Ele pensou que era para casamento, foi perdoado. A segunda, eu gosto também de verificar o passado histórico. Mas na terceira, torcer para o Vasco. Agora, nada mais justo, uma opinião feminina. Seja bem-vindo. Quais seus critérios quando você escolhe um candidato, uma candidata? Passado político, esse não é uma opinião minha, baseada nessa informação dos participantes, né? Não tem como você escolher alguém sem, antes de tudo, você verificar o passado dela, daquela pessoa. Eu acredito, no meu ponto de vista, que deveria ser a primeira coisa que a gente deveria buscar, né? Não é coisa, né? Desculpa aí, critério, né? Obrigado. O primeiro critério que a gente deveria buscar numa escolha. Passado político, 10. Faz sentido, sim. Não, para mim, perfeito. A pessoa precisa ser, né, uma pessoa culta. Não, eu entendo o seu ponto de vista. Não que um analfabeto não vai ser um dia presidente da República. Não, a minha linha de raciocínio com a dela é que ela disse, passado político, e que a pessoa tem que ter uma certa cultura. Faz sentido a ideia dela justamente porque como é que você vai administrar uma cidade que você desconhece a história daquela cidade, daquele município, daquele país? Você tem que ter cultura, você tem que ter conhecimento. Quando eu falei como é que vai, não, eu não quis dizer nada da situação. Eu quero dizer que existe a possibilidade de alguém que não tenha cultura, não tenha conhecimento um dia ser? Claro que existe, é óbvio. Tem gente que apoiava quando o Robin Hood roubava os ricos para os pobres. Não, mas a essência do que eu quero dizer é que o fato dele roubar é um crime. A ação do que ele está fazendo com aquilo que ele roubou não tira
o teor e a gravidade, poxa, gostei. Gravidade. Do ato que ele cometeu, né? Uma vez eu vi, eu presenciei, não porque eu estava presente, mas depois eu vi, né? Conversando com um rapaz que para salvar a vida da filha, ele entrou numa contramão na velocidade muito acima da permitida, para salvar a vida da filha dele, tá? Aí eu comentei com ele assim: e se você atropelasse alguém na contramão, batesse em alguém e morresse, aquela pessoa lá na contramão? O ponto de vista dele: mas eu queria salvar a minha filha. Eu até falei para ele: você tinha intenção, é claro que todo pai e toda mãe vai querer salvar o seu filho, isso é óbvio, né? Isso é natural, isso é instinto que a gente chama. Mas a lei, ela interpreta da seguinte forma: você não pode, para salvar uma, matar a outra. A intenção de salvar é plausível? Claro que é plausível. Qualquer pai, qualquer mãe que ama é capaz de dar vida. Imagina cometer atos, né, de imprudência de trânsito, ou até vir a matar alguém, atropelar alguém, tá? O fato de você ter essa noção perfeita, só que matar alguém para salvar alguém é onde está a incoerência. Gostei, não gostei sim. Tem cultura, você falou duas, né? Origem, cultura, e precisa ser... Não, tudo bem, honesto, não 100% honesto, que vai ser difícil você encontrar, nós encontrarmos, né? É difícil. Eu entendi todo mundo. Eu particularmente, os meus critérios de escolha, né, eu prezo primeiro, né, o passado histórico. Eu pesquiso o passado histórico daquela pessoa. Quando eu falo eu pesquiso, né, nós temos sites na internet que é para todo mundo, é aberto lá. Você entra lá e a história do Davi, o passado do Davi. Como é que foi o Davi do momento que entrou na política até hoje? Então tem lá, está lá escrito lá tudo o que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer, se você foi preso, se você foi solto, se você roubou, se você atropelou, se você matou, e assim tem um histórico, tá? Então a gente se baseia, inclusive é chamado de ficha limpa, né? Obrigado, ficha limpa. A ficha daquele candidato, né? Como é que tá? Então eu concordo, né, com os participantes, eu busco o histórico. Eu particularmente eu gosto da renovação, já me lasquei várias vezes. A inovação, quando eu falo inovação, é aquela pessoa que, por mais que esteja na política, ainda não tem o vício da política, né? Porque é um ponto de vista, tá? Não é uma afirmação, não é uma crítica. Por mais que você seja incorruptível,
existe grande possibilidade de você se corromper na política.